sem dúvida, gente, é um filme que toca profundamente a todos nós. A história da protagonista é algo com que todos nós podemos nos identificar em algum momento das nossas vidas. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos mais uma vez o prazer de receber aqui nos estúdios da Vibe Mundial a nossa filha, Bárbara Bin. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Para quem não acompanha o nosso programa regularmente, a Bárbara é psicóloga e tem grande parte da sua atuação na área terapêutica dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes. E ela atendeu aqui o nosso convite para estar conosco no programa de hoje, porque, gente, não se fala em outra coisa, né? Finalmente estreou nos cinemas Divertidamente 2 e nós fomos assistir o filme. Ah, que filme, hein? Pois é, olha, gente, é tão bom quanto o primeiro, o Divertidamente 1. Ambos retratam o funcionamento psíquico da vida dos seres humanos, de forma lúdica e divertida. É uma produção muito inteligente e fiel à realidade, por mostrar como as emoções acontecem na nossa mente e como elas influenciam o nosso dia a dia, né? E, consequentemente, as nossas vidas. Além de mostrar a necessidade do desenvolvimento da inteligência emocional que todos nós devemos adquirir para ter uma vida leve, ou eu até diria uma vida bem vivida, né? Pois é, é uma história, gente, que permite que a gente aí visualize os nossos processos internos também, mesmo sendo um desenho, uma animação. É muito bem produzido pela Disney Pixar, eu sou suspeita até para falar porque eu gosto muito das produções deles. Mas, em especial, aí, Divertidamente 2, ele é um recurso que é extremamente educativo, porque ele abre as portas para a gente compreender muitos dos processos que a gente passa internamente e que a gente acaba carregando para a vida adulta. Porque ele acaba nos mostrando com muita competência, por isso que é uma produção impecável, como as emoções impactam, positiva ou negativamente, as nossas vidas e a nossa realidade. E principalmente nessa fase da adolescência, né, que o filme vai retratar. Pois é, então hoje nós vamos dedicar o nosso programa para comentar alguns acontecimentos desse filme, né? Então, se você não assistiu, a gente não vai contar o que acontece, obviamente, né? Não tem aqui a história contada, mas não tem como explicar algumas coisas sem relatar aqui e ali algumas coisas, uma situação ou outra do desenho. Então, se você tiver problema com isso e quiser assistir o filme antes, depois você acessa o nosso canal no YouTube para acompanhar esse programa, esses comentários que a gente vai fazer hoje, tá bom? Você acessa lá o BIM91 no YouTube, ou você pode acessar também os nossos canais no Instagram. O da Eliane é o @ElianeBin, o meu é o @EdgarBin e o da Bárbara é o @psi.barbarabin. Só o Jean que vai ter que ouvir os spoilers aqui, tá, Jean? Depois você assiste. Tampa isso, coloca os ouvidos. Muito bem. Recado dado, então, vamos lá? Vamos lá. Um detalhe que é estruturante da história, gente, é que, inclusive, é uma representação muito legal, muito bem feita, de como funciona a nossa mente, de por que nós agimos como agimos e nos deixamos afetar por algumas coisas, enquanto outras pessoas nem dão bola para aquela mesma coisa que está acontecendo. É um elemento interessantíssimo da forma como eles montaram, né, Helene? Exatamente, é isso mesmo. E o que nós vamos conversar aqui, eu, a Bárbara, o Edgar, é sobre o que o filme chama como a árvore da convicção, né? O que é a árvore da convicção trazida no contexto do filme? Como ela é formada e qual a sua importância, né? Na representação criada no filme, essa árvore determina o tipo de pessoa na qual você se torna, o tipo de ser humano que você quer ser, né? E é a partir das memórias que se formam, das experiências e das crenças que a pessoa vive,
é que se constrói as suas convicções. Nós sabemos que temos memórias felizes, que vêm dos momentos positivos, que vivemos com alegria, com prazer, né? Memórias constituídas a partir da convivência harmoniosa que vivemos com as pessoas queridas, né, que estão ali conosco. Mas temos também as memórias que, né, são tristes, decorrentes de experiências, eu não diria negativas, mas experiências vividas onde outras emoções aparecem, como no caso a tristeza, né? Seja de relações com pessoas que despertam, né, esse entristecimento em nós. E no filme as memórias dão origem a essa árvore da convicção. Mas o que é isso, né? Como essa dita convicção vai interferir no funcionamento da mente? E como ela vai interferir e em quem, né? Quem em nós, Bárbara, essa árvore da convicção vai interferir? Como que isso acontece? Então, pessoal, é importante aqui a gente entender o que é a convicção. A convicção, ela nasce de um pensamento que a gente tem, que é lógico, de algo que é racional. É necessário que faça sentido para o nosso cérebro racional o entendimento daquilo que aconteceu, para aí sim a gente criar uma convicção, para a gente desenvolver alguma convicção. Só que para isso acontecer, o pensamento ele tem que estar associado a alguma emoção, que é o que o filme mostra. Que as memórias só são criadas quando elas são atreladas a alguma emoção vivenciada a partir daquilo. E aí a gente pode aqui trazer para o contexto do Mentes Além do Tempo, a convicção como sendo muito similar ao que a gente entende como a fé. Quando você fala isso, eu lembro de uma passagem que está registrada no Evangelho, uma carta que Paulo envia aos cristãos que habitavam Roma, lá no capítulo 10, ele vai dizer, a fé vem pelo ouvir. Ou seja, a fé é um dom que pode ser adquirido ou fortalecido através da exposição à palavra, né, a palavra divina, ao Evangelho como um todo. Então, quando nós ouvimos e compreendemos os ensinamentos deixados por Jesus, compreendemos também as leis divinas, né? E a pessoa desenvolve, então, uma fé sólida e confiante na sua vida espiritual, e isso impacta na mente. Exatamente. Você escuta, avalia se aquilo que você ouviu faz sentido para você, cria uma memória associada a alguma emoção sobre aquilo que você vivenciou, e aí sim isso se transforma numa convicção. Na verdade, a árvore da convicção vai sendo formada a partir daquilo que você acredita, né? A partir das suas crenças, da sua fé, né? Dos seus valores, dos seus princípios. Ela vai determinar qual ser humano você quer ser, quem você é verdadeiramente. E quando isso está bem estruturado, como na simbologia da árvore, né? Onde você cria raízes e dá frutos e flores, isso vai se transformar em uma fonte de poder realizador para manifestar tudo, gente, tudo aquilo que você deseja na vida. Porque é a partir da convicção, da certeza, da fé, que criamos aquilo que desejamos. E que determinam, né, na vida o que nós queremos viver. É a árvore da convicção, né, que a Riley, a protagonista do filme, passa a surgir na sua cabecinha, lá na mente dela, mais ou menos ali por volta dos seus 11 anos de idade. Ou seja, na certeza de que o fator crítico da mente consciente já está instalado. No divisor ali da mente consciente para a mente subconsciente. Para quem não sabe, gente, esse fator crítico é o que controla o que pode ou não pode entrar na mente subconsciente. E o que está na mente subconsciente é o que comanda a nossa vida. É o porteirinho ali entre o consciente e o subconsciente. Quando a gente é criança, a gente vivencia aí uma série de experiências e existe o que a gente fala de transição de um pensamento que é abstrato para um pensamento literal. A gente aprende na primeira infância, por exemplo, lá as possibilidades mais abstratas com as figuras, por exemplo, de um círculo, a figura de um quadrado. E aí, conforme a gente vai adquirindo uma maturação cognitiva suficiente para compreender que o círculo, por exemplo, é diferente de uma bola, que um quadrado, por exemplo, é diferente de um cubo, ou seja, que existem figuras tridimensionais também, essa transição do pensamento abstrato para um pensamento mais literal acontece por conta do nosso desenvolvimento. E é com base nisso que a gente vai vivenciando a vida, passando por essa maturação, e aí essas memórias ficando armazenadas
E aí o que a gente comentou já inúmeras vezes em vários programas, em partes da nossa mente, e aí que são chamadas de subconsciente e tudo mais, isso vai adquirindo quem a gente é, formando quem a gente é, e a partir de certa idade a gente passa a experimentar do que a neurociência já traz pra gente, o desenvolvimento desse fator crítico de consciência. E aí, a partir disso, ele existindo, o porteiro existindo, que a gente adquire um pensamento racional e que a gente consegue ter um pensamento crítico suficiente para criar as primeiras raízes das convicções. Porque sem o porteiro lá e sem a gente ter todo esse entendimento, a gente não consegue ter ainda nenhuma convicção. Isso não tem a base, né? Mas isso não significa que as memórias não estão chegando. Exatamente. Sim, momento, né? Então tudo ficando armazenado. E essa árvore é constituída com base, como a Bárbara falou, nas memórias, né? Que foram originadas pelas vivências e pelos pensamentos que a menina, no caso do desenho, foi tendo ao longo da vida, né? Ao lidar com tudo isso, aprendeu, né, no final do primeiro filme, a manter todas as emoções em equilíbrio. Quem assistiu, né, vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, vale a dica também. No primeiro. Né? No primeiro. E com 11 anos, idade da pré-adolescência, é aquele período que começamos, como a personagem do desenho, a construir, né, essa identidade nossa, né, o nosso, quem que nós somos, o nosso eu, né? Começa a constituir, na adolescência, a gente começa a constituir as novas crenças. Agora, a partir do mundo que nós enxergamos, né? Falando do desenho, ela começa a enxergar o mundo a partir dos olhos dela. É o que acontece no Divertidamente 2, né? Pois é, então, no primeiro filme existem ali a apresentação das emoções que são fundamentais, que todos nós temos, que são através dos personagens lá, da alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Isso no primeiro filme. Elas acabam percebendo no final ali da história que, na verdade, elas todas se completam, todas elas são necessárias e têm as suas importâncias para o bem-estar da Riley. E aí no Divertidamente 2 aparece já a Riley com 13 anos passando por todas essas etapas aí que a gente já falou. adolescência, né? Uhum. Aí chegou o aviso da puberdade, né? A puberdade está chegando ali, inclusive gera um impacto na cabeça dos pais também, né? O que é muito natural, muito comum. A gente pode até falar disso num outro programa. Vale muito a pena a gente conversar sobre isso, porque existe um certo luto nessa transição das crianças na cabeça dos pais. Isso é para outra hora. E aquela explosão de mudança que todo adolescente, né, encara, vem exatamente com a puberdade, né? As emoções do primeiro filme acabam ganhando a companhia de novos personagens, de novas emoções, né? Chega ali, então, a inveja, o tédio é um barato, gente, vocês precisam ver aquele cara. A vergonha, a ansiedade e a nostalgia. E a chegada dessas emoções vão causar uma bagunça na cabecinha da Riley, porque trata-se de um desenvolvimento de consciência dela, né? Sobre uma espécie de amadurecimento das relações pessoais que vão impactar, né, na formação, na construção dessas memórias, obviamente das suas escolhas também, que né, começam a acontecer e ser também influenciados por tudo isso. Enfim, a Riley começa então a perceber que as suas escolhas, elas dependem cada vez menos dos pais, e todas essas emoções, juntamente com antigos sentimentos dela, formam um ser humano cada vez mais completo e complexo. Sim, é no meio, né, disso tudo que aparece a ansiedade, que surge pela primeira vez após a Riley descobrir que as amigas dela, as melhores amigas dela, vão se mudar de escola, e ela se vê aí ficando sozinha, então, na escola que elas estudavam. Essa nova integrante mexe com as convicções antigas da Riley, por justamente passar a vivenciar novas experiências com base nessas novas emoções. A Pixar não podia deixar de falar sobre, né, o mal da humanidade, que é a ansiedade. E tudo isso, essas novas experiências vividas pela personagem, vai interferir na árvore da convicção da protagonista. Porque vão começar a surgir novas crenças diante da experiência vivida por ela, e, consequentemente, essas novas crenças vão mudar a forma como ela se relaciona
com os acontecimentos da vida e com os seus relacionamentos, né? A ansiedade, dessa vez, ela toma o controle de grande parte, né, ali das experiências da protagonista, e claro que esse controle acaba por criar novas convicções e desenvolver um senso de si equivocado e fragmentado, né? Pois é, gente. Então, assim, a protagonista do filme passa, então, a funcionar de um jeito diferente, que é exatamente o que acontece com todos nós, né? A partir das nossas emoções, a partir das nossas memórias, a gente vai sendo conduzido a funcionar de maneiras diferentes, né? Algumas pessoas vão se relacionar com essas experiências de um jeito mais tranquilo, mais harmonioso, né? Mas outras não. Outras vão ser tomadas dessas emoções que acabam fazendo com que as relações sejam muitas vezes comprometidas, né? Então, isso é muito legal, é um retrato muito legal. Só fica aqui um convite muito convicto. Assistam o filme, tá? Sim. E o filme também aborda de uma forma muito divertida outras coisas, né? Isso que é muito legal. Uma delas são as emoções reprimidas, né? Tem aí uma coisa importante pra gente conversar também. Quem nunca engoliu um choro, disfarçou alguma situação ali de tristeza, escondeu alguma raiva que estava ali prestes a ser expressada? Isso, gente, acontece por vários motivos, dentre eles, quando a gente começa a vivenciar muita rigidez, ou quando a gente tem pouco suporte emocional por falta de acolhimento, por falta de inteligência emocional. Como chegaram as novas emoções na cabeça da Riley, aquilo tudo era novidade, ela não sabia lidar com aquelas emoções. Exatamente. E isso acontece quando nós não sabemos expressar e lidar, né, o que a Bárbara está falando, com o que sentimos de forma saudável e positiva. Por isso, gente, que a gente já falou aqui em outros programas também, a importância da mãe, né, nos primeiros 7 anos de vida ali da criança, nomear as sensações boas e ruins que a criança sente, tá? Isso vai ser a base, isso vai ser a estrutura para quando ela entrar nessa fase, né, da pré-adolescência, ela saber lidar com tudo isso, né? Então, é dever da mãe, sim, apresentar dentro do primeiro, que a gente chama aqui do primeiro setênio, né, da criança, até os 7 anos de idade, as emoções que a criança sente, né? Isso é fundamental, né, Bárbara? Total. E às vezes a gente até tem o entendimento de que a escola aborda isso, ou se a criança já passa em terapia, a terapeuta também trabalha já essas possibilidades com a criança, mas assim como ambos os filmes mostram com muita propriedade, as nossas memórias são criadas com base em alguma emoção. Os primeiros cuidadores da vida da criança têm uma carga muito poderosa no sentido de fazer ficar cada vez mais forte a consolidação desses ensinamentos, se feitas por quem a gente já tem um contato maior, um amor maior, né, um carinho Exato. maior. E alguém que pode estar nos ouvindo ou nos assistindo agora pode estar pensando, mas como é que eu faço isso? Se você não sabe como fazer isso, procure ajuda especializada, procure uma orientação, isso é fundamental. E a emoção, né? A emoção a gente sente, a emoção não tem nome, por isso essa importância. A mãe tem que falar para a criança o que ela está sentindo. Ela está sentindo raiva, ela está sentindo tristeza, ela está alegre. A criança tem que começar a entender o que aquela emoção é, né? Que sentimento que ela é, né? Sem dúvida, gente, é um filme que toca profundamente a todos nós. A história da protagonista é algo com que todos nós podemos nos identificar em algum momento das nossas vidas, né? Quantos de nós não passamos por situações desafiantes lá na adolescência, né? Como a vergonha, né? A inveja, o medo. Enfim, são sentimentos, né, que fazem parte dessa constituição, como o Edgar bem falou, né, complexo e completo de um ser humano, né? Enfim, assistir a este filme é como fazer uma viagem pelas emoções humanas, e não é exagero dizer, gente, que ele pode até inspirar muitos, né, que assistirem a começarem uma jornada mesmo de autoconhecimento, através, seja da psicoterapia, através da psicanálise, mas o quanto é importante a gente começar a entender as nossas emoções, né? Qualquer uma das abordagens desenvolve o autoconhecimento como um ser humano que somos, como um ser espiritual que somos, é importantíssimo. E como lidar, né? Sustenta, né, o que a gente chama de inteligência emocional. Como você lidar, porque os sentimentos, as emoções estão aí, né? Vão surgir em algum momento da vida para todo mundo, né?
É isso mesmo, gente. Olha, explorar as nuances de cada emoção é uma experiência fundamental no autoconhecimento e no despertar do seu verdadeiro eu. O filme é instigante, é aflitivo em alguns momentos, é engraçadíssimo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Você não desgruda o olho da tela em momento nenhum. Durante o filme a gente torce pela estabilidade emocional da Riley, mesmo quando a gente se sente desconfortável com aquelas emoções, da forma como ela está acontecendo. É muito louco, muito louco. Vale muito a pena assistir. Como, por exemplo, quando ela quer ser parecida, né, com as novas amigas e faz uma mecha vermelha na franja, né, como as colegas. E isso é um processo que todos nós, em algum momento, passamos, né, principalmente nessa fase de autoconhecimento e afirmação, né, na adolescência. É a necessidade de querer parecer com o outro. Para o quê? Para pertencer, vem crescimento de pertencimento. Eu preciso ser igual para pertencer a um grupo, né? Sim, é justamente por isso, essa mudança, esses altos e baixos psicológicos que muitos adolescentes enfrentam e que não se sustenta. E aí isso pode acabar virando um trauma e aí vem todos o desencadear de todas as consequências da não inteligência emocional desde novinho, desde criança. E o final do filme, gente, é especialmente tocante para aqueles que sabem o que é viver com ansiedade. Existe uma cena muito significativa ali no final, que é chocante, né? O filme conseguiu representar exatamente o que é ter uma crise, né, de ansiedade, como a ansiedade pode ser enlouquecedora e delirante, exatamente porque não tem essa sustentação emocional, né? E que sim, a ansiedade, como os outros sentimentos, as outras emoções, aliás, tem um propósito na nossa vida, né? Tem um significado, tem uma intenção, uma importância, a gente saber lidar com todos sem excluir nada, né? O que a gente fala aqui, aceitar tudo que nós sentimos, né? É isso aí, gente. Infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente vai ter que encerrar, mas se você quiser saber mais, se você quiser que a gente traga esse assunto no próximo programa, manda mensagem para a gente pelo WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em selecionar alguns trechos do filme aí para a gente comentar mais. Só que é legal que você assista o filme para a gente poder ter, né, uma compreensão plena do que está acontecendo, né? Eu quero agradecer imensamente aí a presença especial da Bárbara conosco, né? Obrigada. Se você quiser seguir a Bárbara nas redes sociais, o arroba dela no Instagram é o @psi.barbarabim. E o telefone dela para alguma consulta, algum contato é o 11 9 3400 1418. 93400 1418. Semana que vem a gente volta com muito mais Mentes Além do Tempo. Segue a gente no Instagram, @ElianeBim, @EdgarBim. Segue a gente no YouTube, Bim91. E se você quiser falar com a gente sobre trauma, fobia, dificuldade de engravidar, quiser falar sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta extremamente eficaz para tratar tudo isso e muito mais, me manda uma mensagem no WhatsApp. O número é 11 9 7563 3113. 9 7563 3113. Vamos ajudar você aí a fazer uma faxina nessa casa mental, aí nessa mesa de comando que está aí travada, né? E se você quiser marcar uma consulta com a Eliane de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística muito legal, muito interessante, que vai atuar nos campos físico, mental, emocional e espiritual. Ou, se você quiser marcar uma constelação sistêmica, entre em contato com ela também pelo WhatsApp. O número dela é o 11 9 8420 9959. 11 9 8420 9959. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.